projetos. Pronto, projetos há sempre, não é? No plano da poesia, e é esse que nos interessa aqui, de momento estou a preparar uma antologia, ou seja, uma antologia retrospectiva que vai abordar com lançamento a nível nacional, previsto ainda para este ano. Vamos ver se sai a tempo, como editora a nível nacional. O título chama-se Safra, e Safra vem de uma palavra árabe que se chama a-safra, que quer dizer colheita. E o que eu fiz foi o seguinte, foi preparar uma retrospectiva de poemas, no qual, nessa mesma antologia, aparecem 4 ou 5 poemas de cada um dos meus primeiros livros, e depois o restante da obra são todas, são poemas de cadernos, porque não são livros, são cadernos que eu vou escrevendo, e tiro do caderno 24, 13 poemas do caderno 32, porque tenho de continuar a escrever, e vou buscar a esses cadernos uma antologia cronológica, para que quem ler no futuro a minha obra fica também a ter uma ideia como é que eu fui evoluindo como pessoa e como é que fui evoluindo como poeta. É uma obra, como dizia, a Safra, e que vai abranger o ano de 1988, que foi o ano do Fogo, a Luz e a Voz, não é? Quando saiu, em 88, até 2008. Então é assim um período de tempo bastante vasto, mas que depois também mostra qual foi a minha caminhada do poeta mais lírico, mais campestre, até o poeta mais filosófico e mais abstrato. Eu agora estou a pintar uns trabalhos assim diferentes, usando toda a minha criatividade, todo o meu potencial, que eu quero mandar mais umas telas para o programa Preço Certo. E eu quero fazer umas pinturas assim fora do que eu tenho feito, um trabalho diferenciado, onde eu exponho muito assim o lugar onde eu estou, que é o mar, e a sensualidade da mulher e tudo isso em geral. Eu quero pôr agora para a tela. Ao longo da vida, as ideias essenciais permanecem. No entanto, pequenos detalhes podem alterar o percurso de uma vida. Diferente, não no todo, porque, como te dizia há bocado, existe uma estrutura emocional e de personalidade em todos nós. E eu hei de sempre continuar a ser o mesmo poeta, mas com expressões diferentes. Por exemplo, tu tens uma casa e a casa tem pilares. Os pilares da minha poesia são fixos. O reboco que eu ponho à volta dos pilares, ou os móveis que eu ponho lá dentro, mas os pilares são sempre a relação com a natureza, pronto, a relação também que tenho de um grande interesse pelos poetas árabes que viveram no Algarve, a minha ligação, por exemplo, com a noite, que eu não sou um poeta do dia, sou um poeta da noite, é sempre um fascínio da noite, do céu estrelado, o meu fascínio com a terra, mais do que com o mar. Eu nunca farei grandes poemas sobre o mar, porque o mar não me diz muito, mas o campo sim. Então há ali condicionantes, há uma estrutura, há uns pilares fixos, e esses, pronto, fazem parte daquilo que eu sou, como pessoa, e como poeta, neste caso. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O amanhã é sempre... Sim, vai ser obviamente diferente, porque eu acredito numa coisa. Eu amanhã já sou outra pessoa, eu não sou mesmo que está aqui hoje a falar contigo, e provavelmente amanhã já terei outra opinião, ou poderei dizer algo contrário àquilo que disse agora. Porque no nosso corpo as células estão a morrer, outras que estão a regenerar, e então se isto tudo está em constante mudança, isto tudo também tem que estar em constante mudança. Portanto, isso de certeza que amanhã haverá... Há esse lado que as pessoas acreditam que, ou defendem na nossa sociedade, que aquela pessoa, aquela expressão coluna vertical, aquela pessoa que acreditava numa coisa há 30 anos atrás e acredita na mesma coisa há 30 anos atrás, e que isso é uma coisa boa. Eu não digo que seja uma coisa má, mas acho que é uma coisa estranha, porque se o mundo está sempre em mudança, as coisas estão sempre em mudança, a cabeça dos artistas também deve estar sempre em mudança. Olha, eu acho que pintar é um sentimento único, e eu tento passar para a tela os meus sentimentos. Nesse momento aqui, essa tela,
Eu estou a imaginar a liberdade da mulher e a liberdade do animal, né? Esse cavalo, ele significa assim o homem, aquela coisa animal do homem. E esta praia é como se fosse aqui, a armação de beira. Ou seja, o título dessa tela vai ser Liberdade. Bom, eu gosto muito de pintar óleo sobre tela porque tem uma durabilidade melhor. Podemos molhar, não acontece nada. E também a pintura óleo sobre tela. Você pode começar hoje, amanhã retocar. Você vai fazendo o trabalho devagarinho, não tem pressa. E o efeito é sensacional, o efeito é espetacular. A anatomia do cavalo é muito difícil de fazer, mas com muita concentração a gente consegue. Eu costumo usar o pincéis de orelha de boi e as minhas tintas. Algumas eu compro aqui na Espanha, outras eu compro no Brasil. Saiu este ano, em maio, pela Caminho. Chama-se O Caderno do Algoz. É um livro muito duro, muito forte, muito cru, muito violento. O título do quadro é Barroco e eu fui buscar exatamente a ideia no Barroco. O Barroco nós sabemos que é uma parte de uma época em que tudo o que eram detalhes e pormenores eram subcarregados, eram exagerados e levados ao extremo. E então a personagem pretende ser de facto uma estátua do Barroco com as asas, e eu fui buscar os temas do Barroco, que são sobretudo as volutas e as espirais, para introduzir dentro do quadro. Depois o resto são cores e tentei harmonizar as cores de modo a que o conjunto ficasse, digamos, homogéneo. Dizendo que aquele é uma, se quiseres, uma peça mais iconográfica ali. O título do quadro é O Descanso do Chefe. Nós sabemos que em África um chapéu de sol é uma questão de prestígio e, portanto, o chefe é que teria o chapéu de sol, e fica personalizada a ideia do chefe justamente pelo chapéu de sol. Depois, as cores das vestes, não existe personagem, mas as cores das vestes em laranja estão ali, e um banco onde acontece o descanso, não é? A parte exterior fica esboçada pela cor azul, portanto ele estará dentro de uma tenda a descansar. A ideia foi de construir a partir das cores e poucos símbolos o quadro. Pronto, nós temos que ter um equilíbrio entre a riqueza e pobreza de detalhe, mas é assim, ao fim de trabalharmos nisto há algum tempo, já se ganhou a sensibilidade, já sabemos qual é o tamanho em que temos que trabalhar para o resultado que pretendemos atingir. A técnica é muito simples, que eu, como não tive formação, uso técnicas sempre muito simples. Ou seja, o que é que eu faço? Faço um esboço de lápis, passo a tinta da China, mas sem dar negros, ou seja, passo só contornos, depois apago o lápis e depois dou a aguarela. A tinta da China, entretanto, secou e a aguarela não dissolve a tinta da China. Quando já acabei a tinta da China, é que depois dou os negros, porque há sempre o risco, se eu desse os negros e fosse dar a aguarela por cima, havia o risco de eles desbotarem. Pronto, não tem muito que saber. Eu, para fazer isto, como a cabeça não... é o frigorífico que faz este barulho. Como a cabeça não chega para ter as ideias todas, eu depois tenho uma série de documentação que uso quando preciso de desenhar as coisas, ou seja, tenho uma série de fotografias, de imagens de referência que uso para me servirem de modelo, para uma pessoa assegurar o jornal, ou seja... Um secreto recanto. Sei de um lugar onde o musgo ainda cresce como sempre o fez. Vou lá, perto mais vezes ao ponto de imaginar o ninho de caldeirinha, já meio despedaçado, por entre a verdura de folhagem. Se não viesse a noite, eu ainda lá estaria entregue ao pasmo, a mirar nas botículas de orvalheira. Sem que dê em portal, fujo dos dias
como que do rigor paterno. Sou, de novo, o puto a fugir à escola, para calcorrear veredas. Duas maneiras de improvisar. Por exemplo, temos um tema. Night and Day. Night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, Etc, etc. Agora, para improvisar, como é que eu faço? Faço o seguinte. Ou, baseado em escalas, arpejos e os chamados licks, que são aquelas frases pré-estabelecidas que a gente vai colecionando ao longo da vida, né? Tipo... Está a ver? E são chamados licks. Malhas. Ou um processo a seguir, comunicação direta com o divino. Certo? Por exemplo. A mente de um artista é controversa, extensa, sem limites. Ao entrevistarmos estes 6 artistas, podemos perceber que têm diversas concepções psicológicas. O mesmo fator desperta distintas emoções na nossa nação. Este pequeno exemplo serve para demonstrar que a mente de um artista é mais intensa do que pensávamos. O artista vive para a arte e a arte vive com o artista.